Comecei a gravação já da aula então boa noite a todos, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Galera noite. do chat mandando boa noite também. Wellington, Bruna, Felipe, Juliano. Parece o cara da rádio, né? Que fica lendo as mensagens. Franciele, Ellen, Catherine Nelson, né? Para a galera que abriu o microfone aí. Chegando mais gente agora. Bom, vamos começando a nossa aula então. A gente está começando um bloco novo de aulas, né? 2 semanas, um ciclo novo. Vamos estar aí, né? A gente vai continuar no Excel, né? Até o final deste semestre, tá? Antes de mostrar o Moodle para vocês, eu estava participando agora à tarde do conselho de sala, né? Até acho que a Luana estava lá participando também, né, Luana? Uma coisa que eu Oi, percebi. professor. Você, né, Luana? Sim, sim. Legal. Uma coisa que eu percebi depois que você saiu, Luana, a gente estava conversando entre os professores, tá? É que tem alguns alunos aí que acabaram se atrapalhando um pouco no envio das tarefas atrasadas, tá? E não entraram em contato com os professores. Então o pessoal do sócio-pedagógico, a Janaína, a Liamara, entraram em contato com os alunos justificaram, falaram, tava com problema com o computador, tava com problema com a internet, tava com problema em casa, mas acabaram não entrando em contato com os professores para avisar, tá? Então, galera que deixou de entregar alguma tarefa aí pra nós, bom, Carlos, a galera que deixou de entregar alguma tarefa aí pra nós, pode entrar em contato comigo, com o Danilo, tá? Explica aí a situação, né? Que a gente verifica aí o esquema de vocês enviarem as tarefas atrasadas, tá? Só um detalhe, galera, que quando vocês enviam tarefa atrasada, como a gente já fechou o bimestre, a gente não vai mais voltar lá para corrigir. Então, quem enviou as tarefas atrasadas, além de enviar, né, avisa a gente também para que a gente volte lá nas tarefas de introdução e de Word para corrigir essas notas e alterar essas tarefas e alterar as notas de vocês lá no Swap. Combinado, pessoal? Certo? Beleza, muito bem, tá? Então, galera, eu vou compartilhar aqui minha tela aqui para vocês, tá? Posso só permitir aqui, tem um aluno para entrar, Laura. Muito bem, estão enxergando aqui meu Moodle? Sim. Legal. Sim. Muito bem, galera. Então aqui, galera, ó, estamos começando aí mais um bloco, né? As semanas das aulas que vão ser aqui hoje, né? Dia 19, semana que vem, dia 26 de maio, tá? Sempre no começo aqui a gente explicando, né, como que vai funcionar os ciclos, tá? Então nosso ciclo aqui vai do dia 17 ao dia 30 de maio, tá? Então sempre a entrega das tarefas pro domingo da semana B, né? Para 2 semanas de ciclo, então a semana que vem vai até o domingo da semana que vem, tá? Nossas aulas sempre na quarta-feira, às 19 aulas. Então agora dando sequência na parte do Excel, galera, tem uma videoaula aqui do professor Danilo, tá muito legal, né? Explicando fórmulas por referência, tá? Que a gente já viu na aula passada. As funções também, autossoma, soma, média, máximo e mínimo. Essas funções aqui, a soma e a média vão facilitar bastante, que no ciclo passado vocês fizeram 2 exercícios que se tivesse utilizado essas funções aqui, ia ficar bem mais simples, tá? Então vocês podem até voltar nos exercícios da aula passada, refazer eles utilizando essas funções aqui, tá? E aqui também a videoaula explicando a forma de juros, né? Tá? Por que a gente faz separado aí um pedaço explicando formas de juros? Porque o Excel ele não tem uma função pronta que calcule juros simples, né? Tá? Então a gente precisa fazer a forma matemática mesmo, né? O valor vezes o valor mais a taxa de juros, ou o valor vezes o valor menos a taxa de juros, né? Então a gente explica isso aí, cobra nos exercícios, tá? E aí, caso vocês tenham necessidade mais pra frente, mesmo que já tenha terminado o curso de informática, né? Mas o Excel tem uma parte toda especial aí para matemática financeira. Aí não é essa forma de juros que a gente está explicando aqui, tá? Aí é um conjunto de 4 fórmulas, 4 funções prontas aí, que calculam valor futuro, valor presente, taxa, quantidade de meses, né? Quem já conhece um pouquinho de matemática financeira vai saber do que eu estou falando. E aí o Excel tem essas funções prontas. Então quem de repente tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais depois disso aí, eu tenho uma apostilinha aí que a gente não vai abordar isso aí durante o nosso curso, mas quem precisar
eu tenho uma apostila específica explicando juros compostos, tá? Mas nós vamos falar aqui sobre juros simples, né? Aquela taxa comum que a gente está acostumado. Então tem essa primeira aulinha aqui do professor Danilo, né? Olá. Explicando toda essa parte. Bom, aqui do material a gente tem a apostila de Excel, novamente, vou mostrar de novo a apostila para vocês, tá? E aqui durante essa aula aqui do professor Danilo, ele monta uma planilha, tá? De exercício. E vocês vão ter que entregar essa planilha para nós como tarefa, tá? E essa planilha tá aqui, ó. Vocês podem baixar ela, abrir essa planilha, tá? E ir acompanhando a videoaula do professor Danilo juntamente com essa planilha aqui, né? Lembrando que o Excel, assim como o Word, quando a gente baixa algum documento na internet, aparece essa barra amarela aqui em cima. Vocês estão conseguindo ver essa barrinha amarela aqui de cima? Modo protegido? Sim. Então, sempre que a gente baixa algum documento na internet, o Word, o Excel, o PowerPoint, né? Eles deixam o documento de vocês protegido. Você não consegue mexer no documento, ó. Tô tentando digitar aqui, vocês estão escutando meu teclado, ó. Você não consegue mexer no documento. Então sempre você tem que apertar esse botão, clicar nesse botão aqui, ó. Habilitar edição, para depois você poder mexer no documento, tá? E aí vocês conseguem ir acompanhando a aula do professor Danilo, aí ele explicando aqui as funções, né? Tá? E aí vocês vão montando aqui. Aqui tem exercícios prontos já, né? A fórmula de juros, inclusive, aqui. E tem a aula prática aqui. Vocês podem ir acompanhando. Reparem aqui na parte de baixo, né? São 4 planilhas dentro dessa pasta aqui chamada Arquivo da Aula Parte 2 de Excel. Tá? Então, apesar de que quando a gente abre o exercício ele já está na última pasta, mas vocês podem olhar aqui embaixo que são 4 planilhas aqui, tá? Dentro de uma pasta de arquivo só. Tá? É bom vocês irem praticando. Então, esse exercício aqui vocês vão também enviar para nós junto com a tarefa, tá? Mas a tarefa 2 tá aqui, vocês vão fazer, além desse exercício da videoaula do professor Danilo, os 2 exercícios da página 24 e 25, praticando toda essa parte aí da videoaula, tá? Então, nossa tarefa 2 aí seriam esses exercícios que tem na videoaula do professor Danilo, que você pode baixar aqui e fazer, tá? E mais os exercícios da página 24 e 25. Pode juntar tudo num arquivo só e mandar pra gente aqui no Moodle, como vocês fizeram na aula passada, tá? Além disso, tem o questionário 2 aqui também do Excel. A gente teve o questionário 1 na semana passada, no ciclo passado. Agora o questionário 2. Questionário 2 também, ó. Tendo a apostila, você abre a apostila, vai respondendo o questionário ali, bem simplesinho. Vai uma dica, galera. Quando tiver as questões de preencher, tá? Vocês têm que preencher igualzinho tá na apostila lá, tá? Se você colocar entre parênteses, colocar um sinalzinho a mais, um sinalzinho a menos, como é o computador que responde, tá? Quer dizer, que corrige para nós, tá? Ele vai considerar que a palavra, por exemplo, se você digitar Excel com S ao invés de C, ele vai considerar errado. Ah, mas eu fiz certo, mas para o computador, né, Excel com C e Excel com S são 2 palavras diferentes, tá? Então, cuidado com esses detalhezinhos. E aí, vou mostrar para vocês novamente um pouco da nossa apostila, galera, ó. Tá? Quem seguiu ela no ciclo passado, ó, ele está explicando aqui sobre as pastas, né? Como se movimenta pela planilha, bem passo a passo, digitando informações, como fazer fórmulas, tá? Fórmulas por referência, como trocar o nome das planilhas. Muitos alunos mandaram a tarefa do ciclo passado e esqueceram de trocar o nome aqui embaixo das planilhas. Só salvou a pasta e esqueceram de trocar o nome. Outros alunos também, na hora de salvar a pasta, não trocaram o nome da pasta na hora de salvar. Salvaram como pasta 1. Não é muito bom salvar o documento como pasta 1, porque depois você não sabe o que tem dentro dele, tá, galera? Então, lembrem sempre de trocar o nome das planilhas aqui embaixo. E na hora de salvar, salvar com um nome específico aí, tá? Aí depois aqui a planilha a apostila vai mostrando passo a passo assim como é que monta esse exercício das notas. Vai mostrando como usar referência de célula ao invés de número. Teve aluno também no exercício da aula passada que fez o cálculo tudo com número. E não é para fazer o cálculo com número, é para fazer o cálculo com os endereços das fórmulas, tá? Por quê? Porque daí se você vier aqui e alterar um valor aqui, ó, a fórmula automaticamente é atualizada. Essa é a função do Excel. É para isso que o Excel funciona, galera. Para isso que ele serve, tá? Então a gente tem que fazer as fórmulas referência a células.
Por isso que é importante ler a apostila e assistir vídeo aula, galera, senão vocês não vão preencher a tarefa corretamente, tá? E aí, aqui, toda a fórmula da média também, né, explicando como que é feito, tá? De maneira manual, né? Aí depois toda a parte de formatação, colocar o título centralizado, né, o mesclar e centralizar, arrumar a quantidade de casas depois da vírgula, né, pôr negrito, pôr cor no fundo, deixar a planilha bem bonitinha, colocar borda, estão vendo? Deixar ela toda assim bonitinha e fazer a fórmula aqui da média, galera. Teve gente que entregou a planilha também sem fazer a fórmula, tá? Isso aí também foi falta de assistir a videoaula e de ler a apostila bonitinho para entender o que nós estamos pedindo no exercício, tá? Esse exercício aqui também, né, a galera fez, né, toda a parte de formatação, tamanho de letra, cor de letra, arrumar as duas casas depois da vírgula e fazer a fórmula aqui do total e da média e os subtotais aqui embaixo, né? Aqui tá a fórmula também. Aí, galera, agora nós vamos começar aqui essa parte nova. Funções básicas, a função da soma, tá? Todas as funções que tem a mais aí no Excel, média, máximo, mínimo, lá na videoaula o professor Danilo está explicando bem detalhadinho, tá? E aí esse exercício aqui da página 24 que vocês vão fazer, que as fórmulas estão aqui embaixo, tá explicando como montar, então tem que ler a apostila, tem que assistir a videoaula, tá? E esse exercício aqui da página 25 de juros, já alguns alunos hoje à tarde estavam tirando dúvidas comigo, como é que faz. Então, a fórmula de juros simples está aqui, ó, tá? Aqui na página 25. Então, além daqueles exercicinhos que o professor Danilo passa na videoaula, que vocês vão baixar a planilha lá e fazer junto com ele durante a videoaula, vocês vão fazer mais esses dois exercícios, esse aqui com as funções, né? Mínimo com a função soma, tá? E esse aqui de baixo com a fórmula de juros simples, que vocês vão calcular aqui. Tá aqui a fórmula que é para vocês usarem. Pode usar tanto a de cima quanto a de baixo, que é a mesma coisa, tá? Então, esse aí é o conteúdo desta semana. Tá legal? E para aproveitar, galera, já comento aí os exercícios de edificações, a gente já corrigiu do ciclo passado, tá? É interessante, antes de vocês fazerem exercício novo, entra lá no Moodle, verifica que nota que vocês tiveram e verifica no feedback os comentários que eu e o Danilo colocamos lá, tá? Verifica lá, poxa vida, eu esqueci de fazer, teve um aluno que, alguns alunos, né, fizeram a média, mas esqueceram de somar primeiro dentro dos parênteses para depois, fora dos parênteses, dividir por 7, que são 7 preços, então tem que somar os 7 e depois dos parênteses dividir por 7. Ou as 4 notas, então é igual, abre parênteses, soma as 4 notas, fecha parênteses, e aí divide por 4. Então teve alguns detalhezinhos aí que vocês acabaram esquecendo ou se confundindo na hora de fazer. Outros que eu expliquei ali quando eu estava mostrando a apostila também, né? Não fez fórmula, fez fórmula com número ao invés de fazer fórmula com referência, né? E assim por diante. Então tá tudo no feedback de vocês lá, tá? Falei bastante hoje, hein? O professor Danilo quer complementar alguma coisa? Não sei se sobrou alguma coisa para falar, né? Mas. Pessoal, eu não peguei a correção de vocês dessa vez, né? Foi o professor Sérgio, mas eu fiquei com logística e são sempre bem parecidos assim os resultados, né? E a gente teve a mesma coisa lá. Teve gente que já se adiantou e colocou as funções, né? Lá na hora de tirar a média, colocou a função média, colocou a soma, né? Não tem problema, tá certo, né? Só que a gente ainda, né, no decorrer da disciplina, ainda não tinha chegado nessa parte, né? Chegamos agora. Mas teve muita gente também, né? Que calculou, sei lá, na mão, na calculadora, em algum outro lugar e colocou já direto o resultado, pessoal. Você perde toda a essência do Excel fazer isso, né? A gente está aqui falando que nem doido sobre o Excel, as vantagens dele, e fazer desse jeito é a mesma coisa que você fazer no caderno ou fazer com tabelas no Word. A dificuldade é a mesma. Então, se você foi uma das pessoas que fez desse jeito, porque não entendeu, tira dúvida com a gente está aí para isso, né? Se você não viu a videoaula, né, que eu acredito que seja mais provável, porque está bem detalhadinho lá, né, nas primeiras aulas, o professor Sérgio explica tudo direitinho,
assiste a videoaula e porque eu repito, a gente vai começar a evoluir a partir daí. Então, por exemplo, se você não entendeu, não consegui entender o que é referência, essas letras, esses números que a gente tem que colocar. Agora a gente só vai ver a partir daí, né? Então vai ter muito disso. E vai ter isso como base e a gente vai aprender algo a mais. Então vai ser sempre uma escadinha em que a gente vai evoluindo. Então, se você não conseguir entender qualquer detalhe aí, no feedback do professor Sérgio na correção das atividades, corra atrás, né? Seja atrás das videoaulas, seja atrás da gente, mas vejam direitinho isso para vocês entenderem para fazer essa próxima etapa, tá? Aquele arquivo que eu mandei, que está nesse ciclo, né? Que eu explico sobre as médias também, o que vocês vão precisar fazer é assistir a aula, porque a gente faz junto durante a videoaula aquela atividade, tá? Esse arquivo extra que está lá. Então, vocês podem abrir esse arquivo e ir resolvendo comigo lá na videoaula e vai ser essa a tarefa, né? Então, não tem nada assim que você tem que fazer sozinho naquele arquivo lá. Aí tem essa atividade aí das páginas 24 e 25, que pedem basicamente as mesmas coisas, tá? Se você conseguir entender bem a aula passada, sobre referências, sobre colocar parênteses, né? Você vai conseguir pegar essas funções e vocês vão entender, né? Uma das grandes facilidades aí do Excel, que são as funções, né? Que ele faz tudo de maneira bem automática para a gente, é bem simples e bem intuitivo, né? O que é média, você Isso aí, professor. Eu até compartilhei aqui, ó, do ciclo passado. Quem não assistiu, volta e assiste, porque senão vai ter dificuldade de entender a sequência aqui do ciclo novo, tá? São 3 videoaulas bem pequenininhas, bem simplesinhas, onde eu sigo a apostila, galera. Vou fazendo a parte de digitação, aí explico fórmulas aqui nessa primeira videoaula, tá? Essa referência a endereços de células ao invés de número. Aqui na segunda videoaula, toda a parte de números, a formatação numérica, tá? Como fazer essas fórmulas. E na terceira videoaula, toda a parte de formatação de bordas, títulos, etc. E tem a primeira aula também aqui do dia 5, né? Tá? O professor Danilo ficou de pôr a outra e acho que esqueceu, né, professor? Do dia 12. Verdade, aqui eu vou... Depois o professor Danilo vai pôr aqui também a do dia 12, né? Tá? E no ciclo atual aqui no bloco 6, tá? Além dessa videoaula do professor Danilo, explicando as funções e tudo mais, vamos colocar a videoaula de hoje também, vamos colocar a videoaula da semana que vem. Então sempre assistam essas videoaulas e leiam a apostila para ficar mais fácil de identificar, tá? Muito bem. Bom, apresentaram toda a matéria aí, né? Tá? Aí queria saber se tem dúvidas já com relação a esse material, ou se tem dúvidas aí relacionadas ainda ao ciclo passado. Fiquem à vontade. Professor, no exercício do professor Danilo tem 4 planilhas lá, né? É para realizar as 4 ou só uma? Eu acho que o professor Danilo travou, Leandro. Mas é o seguinte, voltou aí, Danilo, não sei se ele está conseguindo acompanhar, mas eu explico. Você baixa ela lá pronta já, Leandro. Já tem ela, tá? As 2 primeiras já estão com as fórmulas. Aí você pode fazer a segunda e a terceira acompanhando a videoaula do professor Danilo, tá? E aí depois você pode naquela mesmo, já acrescenta na página 24 e 25 ali embaixo, tá? E pode entregar como um arquivo só, não tem problema, tá? Se quiser fazer em arquivos separados também pode, mas pode montar ali dentro da mesma planilha, tá? Eu acho que o professor Danilo caiu a internet dele, mas... Entendi. Obrigado, Leandro. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Ó, muita gente perguntando ao mesmo tempo. Tá tudo tranquilo então por enquanto? Então, galera, a dica sempre a mesma, ó. Comecem a desenvolver os exercícios, tá? Porque daí nós temos a aula da quarta-feira que vem.
Então vocês envolvendo exercícios aí antes da aula, na aula da quarta que vem, dá para vocês trabalharem com a gente aí, tirarem as dúvidas aí com a gente, tá bom? Então acho que se não tiverem mais dúvidas a gente pode finalizar, né, galera? Beleza. Beleza, pessoal? Então bom restinho de semana a todos aí, bons estudos a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Falou, Leandro. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite, professor. Tchau, Franciele. Tchau, Edson. Juliano, tchau. Tchau, Josimar. Tchau, Luana. Professor, acho que o Wellington perguntou alguma coisa no chat. Posso adicionar o Wellington? Ele tá aqui ainda ou ele já saiu? Tá aqui ainda. Wellington, não tinha lido aqui, desculpa. Eu tinha compartilhado a tela, não consigo ver o chat e a tela ao mesmo tempo. As duas primeiras do mesmo arquivo... Exatamente, é mais ou menos o que eu expliquei pro Leandro, né, Wellington? Pode baixar a planilha do professor Danilo, que ela tem 4 exercícios lá. Pode acrescentar as 2 lá e mandar os 6 tudo num arquivo só. Ou pode fazer em separado, tá? Sem problema nenhum. Tudo bem, Wellington? Tchau, tchau, Luana, Ellen, Wellington, meus cachorros estão fazendo barulho. Boa noite, senhor. Tchau. Oi, Nelson. Tchau. Beleza, Wellington. Até mais. Até mais, Nelson.